Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nesse dia abençoado. Na verdade, todos os dias são abençoados porque o Senhor fez esse dia. E se a gente está com Jesus, se nós cremos nele, se nós confiamos nele, tudo é bom, né? Mesmo na adversidade, é uma adversidade com propósito. O Senhor está conduzindo todas as coisas, inclusive esse programa, inclusive você que está aí conosco. É propósito de Deus que você nos ouça, que você seja abençoado. E a sua participação, ela é indispensável. Mande a sua pergunta aqui pra gente, aqui para o nosso WhatsApp, que é o 999972005. Você pode interagir também pelo nosso canal do YouTube, que está transmitindo esse conteúdo aí simultaneamente. Esse conteúdo vai ficar aí para você ouvir, né? Para você compartilhar. Tem algumas respostas que são mais densas, mais profundas. E às vezes a gente precisa ouvir de novo, né? Para a gente entender a profundidade, tá bom? Então eu vou repetir o nosso WhatsApp, que é o 999972005. Pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, bom dia aos nossos ouvintes queridos. Pois é um compartilhamento da palavra, tá? Não é apenas para satisfação de curiosidades bíblicas. Eu sei que a maior parte dos irmãos que me perguntam, eles perguntam por uma base espiritual, ou seja, para ter uma noção, uma direção, né? E o que está escrito é que a palavra de Deus, ela é uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, escuro. Quando você ouve a palavra, você é abençoado, recebendo luz de Deus para a sua vida. Então, o meu desafio com você é que você convide mais pessoas, que você compartilhe esse programa, que no YouTube vai ficar gravado. Compartilhe com mais pessoas, por favor. E você que está nos ouvindo agora, o programa entrando no ar agora, encaminha para outras pessoas, recomende a sintonia do Dial 91.9 da Vinha FM. Nós vamos abordar as Escrituras conforme aquilo que você mesmo nos perguntar. Seja abençoado nesse dia pela palavra de Deus que vai falar ao seu coração, que vai dar luz, a direção. Talvez você está num ponto de crise, querendo tomar uma decisão. Na verdade, todo ponto de crise é um lugar de escolhas. Então, pela palavra de Deus, você não erra nas suas escolhas. Amém? Fique conosco. É um prazer, uma alegria, uma gratidão imensa. Ubers, porteiros, seguranças, frentistas e uma constelação de profissionais que com oportunidade sintonizam conosco, ou pelo YouTube ou pela rádio, e ficam conosco e fazem parte dessa companhia preciosa que o Espírito de Deus constitui. Vai ser uma bênção, amém? Vamos lá, Raquel? Vamos lá, e vamos começar com a pergunta aqui do Juliano, pastor. Ele quer saber aqui, como Moisés escreveu o livro de Gênesis, se ele nasceu muitos anos depois. Pois ele nasceu aproximadamente entre 1400 e 1450 anos depois da criação. Mas como que ele escreveu? Você sabe que a Bíblia dizendo sobre Moisés em Deuteronômio 34, versículo 10, o que ela diz? Que nunca mais se levantou em Israel, nunca mais, um profeta como Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Né? Um programa anterior, alguém perguntou se Deus fala de maneira audível com alguém. Pois com Moisés Deus falava. Deus também falava no Espírito. Mas Deus falou em todas as formas de comunicação que pode se ter entre duas pessoas, né? Deus é uma pessoa. Ele é uma entidade, mas antes de ser uma entidade, ele é uma pessoa que se relaciona e que gosta disso. Agora, com Moisés, ele falou face a face. Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. Não, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco, Penta, né? São 5.
esses livros foram elaborados por Deus, foram, digamos, foram proferidos por Deus em arguição e foram escritos. Moisés só redigiu o que Deus escreveu. Então, o Gênesis, que está há quase 1.500 anos antes de Moisés, a criação, foi ditada por Deus depois desse tempo. Moisés foi o primeiro homem de Deus escolhido para escrever parte da Bíblia. E acredita-se, a maior parte dos historiadores acreditam que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Portanto, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi propriamente Gênesis, foi o livro de Jó, que foi ditado por Moisés. Se você não sabia, o Salmo 90, Salmo 91, escritos por Moisés. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, eu sei que a estruturação da Bíblia, ela procedeu de maneira sobrenatural, maravilhosa, mas com essas nuances e essas informações que são curiosidades importantes, relevantes. Então, como que Moisés escreveria? Alguém teria que contar para ele. E o próprio Deus, que não mente, que não é homem para mentir, é que contou as coisas que, portanto, estão lá registradas. Para que foi escrito, pastor? Romanos 15:4 diz: o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pelas orientações das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, fé. Que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é poderosa. Mas eu leio com você um texto que vai acalmar o seu coração sobre isso, para você entender mais claramente e para fechar essa questão na sua vida. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva, que é Jesus, nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Não foi Moisés que elucidou, não foi criatividade mosaica. Foi criatividade e verdade divina, tá bom? Pois é. Versículo 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Tinha alguma relação com as tradições orais, né? Que passavam histórias de pais para filhos? Isso também colaborou? Isso, digamos, também, né? Claro. Uhum. O Pentateuco não. O Pentateuco foi como eu disse. Mas as Escrituras, elas foram escritas assim. Foram relatadas dos pais para os filhos, né? O Salmo 78, que diz assim: se me provocar, eu procuro e acho. É isso aí. Aqui, ó, fala assim, ó: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Salmo 78, 3. Mas aqui diz assim também, o Salmo, eu vou ter que ler a partir do versículo 1, que é maravilhoso. Escutai, meu povo, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei os mistérios dos tempos antigos. E o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Está estabelecido que seria assim, né? Quem que fez a pergunta foi o Juliano, né? Isso, Juliano. Então, Juliano, pra gente. Obrigado pela sua pergunta. Que isso nos edifique em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. E agora a gente vai mudar de assunto aqui, falando sobre o âmbito mais familiar, né? O Lucas Silva, ele está dizendo o seguinte: pastor, a minha esposa tem se tornado fria na fé. Nos amamos, o casamento está saudável, mas ela tem deixado de acreditar no Senhor. Como posso ajudá-la nessa situação? Você pode ajudá-la
ô Lucas, não mudando o seu amor para com ela. Amor é uma atitude, sabe? Antes de ser um sentimento, é um compromisso, é uma responsabilidade, é uma atitude de servir. O amor é serviço. Não existe amor sem serviço, né? Pode existir serviço sem amor, mas quem ama, serve. E a palavra de Deus fala assim, Lucas, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. A melhor maneira que você faz com a sua esposa é constrangendo ela de amor. Porque se você a servi-la ao máximo, ela vai perceber Deus na sua vida, nas suas atitudes. Ah, mas não é com palavras, tá? Não é tentando enquadrá-la na Bíblia, colocando ela para ler livros. Não, isso vai ser resultado já da fé que ela vai ter. O dia que ela sentir essa confiança de que Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus é uma realidade, ela vai mudar o coração. Você sabe que o conselho de Pedro para as mulheres vale também para nós? Qual que foi o conselho de Pedro para as mulheres que a gente pode aplicar? Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Pedro falando às mulheres, ele falou, olha, sejam vocês igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, olha só, você está falando que a sua esposa está numa crise de fé, então ela está desacreditando dos fundamentos da fé cristã. Então, sem palavras, né? Essa parte, que ela seja ganha, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento como marido, tá bom? Quando você servir ela com generosidade, com ternura, com paciência, com compreensão, fazendo uma empatia, compreendendo as crises dela, fazendo de tudo para resolver o que está à frente, ao seu alcance, para resolver. O sobrenatural vai acontecer. E é claro, você não vai deixar de orar pela sua esposa. A oração é fundamental. Leva para ela para junto de Deus, faça disso um pretexto para orar mais, ler a palavra mais, para crescer mais em Deus. E à medida que você se aproxima de Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Estando próximo de você, estará próximo da sua esposa. A Bíblia diz que o marido que não é crente, quando ele deita com a mulher crente, ele é santificado pela mulher crente. Isso é sobrenatural e maravilhoso. Então está em suas mãos fortalecer a fé da sua esposa. Amém, Raquel? Amém, pastor. E agora a pergunta do Gabriel Manet, que é o nosso filmmaker aqui, o nosso cameraman. Ele diz aqui, ó, pastor, se Deus não quis que Adão e Eva não comessem do fruto, por qual motivo Deus permitiu que a árvore estivesse lá? Gabriel Manete. Eu falei Gabriel Mané? Não, é Manet. Manete. Acho que é francês, Gabriel. Será? Pois é uma pergunta interessante. Por que se Deus não queria que fosse comida, por que colocou lá? Olha, você tem que entender de fato o propósito por detrás das coisas. Entenda isso. Foi a primeira vez que o homem teria direito de liberdade de escolha. Enfim, infelizmente escolheu errado. Porque ele deveria escolher entre obedecer ou não a Deus. Havia uma demanda ali. A árvore da vida tinha próximo dela a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles deveriam escolher. Se tivessem comido da árvore da vida, o homem jamais teria experimentado a morte. Olha que coisa maravilhosa. Estava ali a distância, né, da vista de um tiro de pedras lançado pela mão. Mas o homem deveria escolher. Deus não quer fazer com que o homem seja um ser robotizado, que seria manuseado por Deus. Deus quer dar ao homem o direito da escolha. E o homem escolheu. Por que ele escolheu errado? Olha, a serpente sabia, o diabo sabia que a mulher, ela é o ser que dá direção para o marido. Existe essa história aí que mulher não manda no homem. Não deveria, mas elas sabem mandar.
Elas têm a habilidade de manusear os sentimentos e articular. Uma casa que tem um marido e o marido tem 2, 3 filhas, tadinho dele. E ele vira uma marionete na mão das meninas. Né? Que isso, porque... em casa são 3. 3 mulheres pro meu marido. As mulheres sabem o que devem escolher e conseguem fazer com que o marido escolha o que elas querem escolher. Isso que aconteceu lá no Éden. Olha só. Ouviu errado, Eva ouviu errado e Adão ouviu errado também. Cuidado com quem você está ouvindo. Eva ouviu errado e foi expulsa do Éden. Entenda isso, pegue a chave. Olha só, ali Adão e Eva tiveram a liberdade de escolher entre Deus, entre outra escolha. A escolha de Deus é que comesse da árvore da vida. Não escolheram bem, escolheram pelo engano do diabo. O diabo é sedutor, ele é enganador. Cuidado com os pensamentos que caminham no terreno da sua mente. Porque essa cena se repete todo dia no âmbito secreto da alma de um homem e de uma mulher. A alma é formada por três funções: mente, emoção e vontade. E a mente, ela é capaz de articular os raciocínios. A vontade, ela define escolhas. E as emoções? É o prazer pelas coisas, né? É aquilo que a Bíblia diz que Eva viu que a árvore era agradável à vista para se comer. O diabo mexeu com a mente, mexeu com a vontade e com as emoções de Eva. E a queda foi fatal. Então, é o direito de escolha. Quando você tiver a liberdade de escolher no seu coração, escolha pelo Senhor, escolha pela vontade dele. E tudo vai dar certo na sua vida. Maravilha, pastor. E para fechar o nosso primeiro bloco aqui, tem a pergunta do Victor Mateus. Ele pergunta aqui, o que foi a Septuaginta? Septuaginta, ela é constituída por um rei egípcio 2 anos antes de Cristo, tá? São judeus escolhidos, uma comunidade de judeus, digamos 70 judeus, 70 rabinos, bem constituídos, bem habilidosos, escolhidos a dedos, e eles elaboram, eles fazem a tradução da Bíblia do Velho Testamento, que foi escrito originalmente do hebraico, e eles traduzem de maneira fiel o hebraico para o grego. É a primeira vez que o Velho Testamento foi transliterado para uma outra língua, que foi do hebraico para o grego. Então veio antes da Vulgata Latina, né? Sim. Ela é a base para todas as outras versões, porque foi elaborado por judeus respeitados, né? E que, eu não sei quantos anos, mas foi muitos anos esse trabalho. Porque afinal, são 39 livros, mas que foram fielmente traduzidos para o grego, ok? Então, Septuagismo vem de 70, porque era uma comunidade de 70 judeus escolhidos. E esses 70 mestres, esses 70 rabinos de Israel, eles elaboraram. E isso no ano 2 antes de Cristo. Antes de Cristo nascer, isso aconteceu. Isso era sinal de um mover que estava acontecendo, para que a Bíblia se tornasse conhecida do mundo inteiro. Entendendo que o grego, na época, era a língua fluente, né? Antes do latim, que depois se tornou o latim, o romano. Mas antes do latim era o grego, depois se tornou. Mas o grego nunca deixou de ser difundido no mundo inteiro. Isso para que o nome do Senhor, pela sua palavra, por revelação especial, se tornasse conhecido no mundo inteiro. Talvez o rei lá que os escolheu achou que ele que estava fazendo aquilo, mas isso era mover de Deus. E eles escolhidos traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego. Por isso Septuaginta, 70 mestres letrados, especialistas no hebraico, tão bons no hebraico quanto no grego, fizeram essa façanha extraordinária, que é a tradução do hebraico para o grego. Maravilha! E a gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco do programa Tira Dúvidas ao Vivo. Você que ainda não enviou sua pergunta, dá tempo. Envia pra gente aqui. Nosso WhatsApp é o 9999720005. Até daqui a pouquinho. Te espero.
programa Tira Dúvidas ao vivo, para esse programa maravilhoso que fala da palavra de Deus sempre, 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 conta com a sua participação. Relembrando o nosso WhatsApp, 9999-72005. Se você gosta mesmo dessas respostas, tem também o Instagram Luiz com Z Rigonato. Lá você confere muitas respostas incríveis. E você que está mandando as perguntas, não dá para a gente responder todas. Então, a gente sempre encaminha para o próximo programa. Algumas são encaminhadas para o Instagram do pastor e são respondidas por lá também. Então, não desista, esteja com a gente. Pastor, agora o Lucas ele quer saber qual é a visão teológica da videira sobre o calvinismo. O que é o calvinismo, pastor? O calvinismo se baseia, digamos, no homem de Deus contemporâneo, né? Um dos reformistas, discípulo de Martinho Lutero, né? Grandes homens de Deus se levantaram, contemporâneos ali, naquele tempo, um pouco depois. Calvinismo vem de João Calvino, ok? É um francês. Agora, a pergunta é se a videira tem relação com o calvinismo. Deixa eu refazer a pergunta aqui. Qual a visão teológica da videira sobre o calvinismo? Nós cremos na eleição divina. O que é a eleição divina? É aquilo que a Bíblia diz. Eleição divina é o que Jesus falou em João 6,44. Vou explicar para você. Jesus falou assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é eleição divina. E não fica por aí. Jesus também repetiu no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65, que diz assim: e prosseguiu Jesus: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Quem é salvo porque Deus o elegeu para salvação. Quem se perde é assunto para uma outra resposta, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Pois é. Então, assim, o calvinismo, e a base do calvinismo? A base do calvinismo é o elemento natural da queda, né? Que quer dizer depravação total. Depois, predestinação debaixo da soberania divina. A videira crê nessas coisas? Plenamente, nós cremos, né? Cristo morreu por todos, mas eficazmente ele morreu por aqueles que ele elegeu, ok? O homem, não tem nenhum homem condenado por causa dos seus pecados, porque a morte de Jesus na cruz, ela liberta todos da condenação, do juízo, do pecado. Porque o juízo já caiu sobre Cristo, que é o sacrifício perfeito, pelos pecados da humanidade inteira. Isso só pode acontecer porque ele é Deus, tá bom? Agora, nem todos creem. Os que são salvos não creem nessa bobagem de universalismo, tá? Que Deus morreu por todos, todos estão salvos. Não, só se salvam aqueles que Deus escolheu, portanto, aqueles que creem. Nós cremos assim, porque é a Bíblia que diz, não sou eu. João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhestes, tá bom? Foi eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, né? A fim de que tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Oração é uma coisa fácil de ser recebida. Se você fizer por intermédio do sangue de Jesus, no nome dele, você tem resposta pronta para a sua vida. Então, calvinismo passa por essas vertentes, né, que são bases poderosas. Mas tem mais também. O homem vai para o inferno por sua responsabilidade e vai para o céu pela graça de Deus, né? Tudo isso está baseado naquilo que Martinho Lutero escreveu, que são chamados 5 solos de Martinho Lutero. Somente pela fé, somente pela graça, somente pela escritura, somente glória a Deus, somente por meio de Cristo Jesus. São 5 solos, os 5 somentes de Martinho Lutero, que foram repercutidos com a sabedoria criativa de João Calvino. Calvinismo é isso aí e muito
muito mais. Leia as Institutas de Calvino que você vai se inteirar mais do assunto, Lucas. Ainda falando sobre isso, o senhor falou que ele era um dos reformadores, né? Veio ali de Martinho Lutero. Só aproveitando esse gancho aí, Martinho Lutero, ele reformou, ele protestou contra o quê? Afinal de contas. Contra as indulgências do catolicismo. Quer dizer, o que são as indulgências do catolicismo? O catolicismo tinha muitas coisas, né? Martinho Lutero, eu tive o privilégio de ir na cidade, né? E no prédio que eles chamam de igreja, onde ele era um dos preletores, ele era um aluno da universidade que está em Wittenberg. Eu tive o privilégio de ir em Wittenberg. E ele pregou as 95 teses contra o que eram as indulgências do catolicismo. Bom, isso o catolicismo dizia. Se um ente querido seu morria e não era batizado, era o que eles chamam de pagão. Se pagasse algumas ofertas ao Vaticano, o Papa intercederia por aquele ente querido que morreu e no purgatório ele teria a chance de purgar os seus pecados e ainda ser salvo. Isso é um problema, porque invalida a graça, invalida Cristo. E daí por diante. Eu estou falando só isso aí, sabe? Tinha as relíquias sagradas. O que eram as relíquias sagradas? O Vaticano vendia peças de tecido ou peças de madeira que eram diziam que eram lascas da cruz, né? Se fosse pegar toda a madeira que o Vaticano já vendeu como relíquia sagrada, dizendo que é um pedacinho da cruz, daria para construir o mundo inteiro em casas de madeira. Uhum. É só uma ironia aqui, mas assim, isso é o que Martinho Lutero fez. Mas Martinho Lutero, querendo alcançar uma graça de Deus, ele foi em Roma e subindo de joelho as escadarias da Capela São Pedro, ele ouviu uma voz falar no seu coração. Não foi uma voz audível, mas algo falou dentro dele, somente pela fé, né? Ele ouviu Romanos 5, ouviu Romanos 8, né? Romanos 5 diz assim, ó, vou ler para você. Por isso que ele proclamou os 5 somente, né? Justificados, pois, mediante a fé. Ele estava fazendo um sacrifício, uma penitência muito grande para alcançar uma graça de Deus. E o próprio Deus falou para ele, Martinho Lutero, isso aí não vale nada, é sacrifício de tolo. Somente pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por intermédio de quem obtivemos acesso a essa graça, em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, por meio da fé. Ele creu, porque Deus falou com ele, é pela fé, pela graça por meio da fé, pela graça por meio da fé. Isso é a reforma, é a base dela. Amém? Amém. Glória a Deus. E a Alana quer saber, se Deus é perfeito, por que o mal existe? Se Deus é perfeito, por que o mal existe? A origem do mal, eu sou muito pequeno para tentar explicar a origem do mal. Por que no coração de Lúcifer, que habitava no meio das pedras brilhantes? Ele estava no meio, ele habitava o trono, tinha acesso ao trono, estava entre os seres mais belos e mais bem criados de Deus, e se achou iniquidade no coração de Lúcifer. Então não sabemos. Mas Deus faz com que tudo coopere para o bem. A propósito, esse é um julgamento cósmico que não foi transitado e julgado ainda. Está em andamento esse processo. É por isso que Efésios 3:10 diz que por meio da igreja aprove Deus manifestar a principados e potestades, a esses seres que estão debaixo de um processo sendo julgado, a sua multiforme sabedoria. O que é a multiforme sabedoria de Deus? Olha, irmãos, é uma sabedoria de muitas facetas, dentre as quais eu destaco a graça, o amor, a benignidade e bondade divina. Mas isso aí é um número ínfimo,
mediante a grandeza dessa multiforme sabedoria, tá? Agora, a origem do mal, não sabemos. Não há explicação clara, sucinta para esse tipo de incógnita que permanece, que é um teste para a minha fé e para a sua fé. Mas que no final Deus vai nos explicar claramente todas as coisas. Amém. Tá aí uma pergunta que a gente vai ter que fazer diretamente para Deus, né? Acho que a gente não vai nem ficar pensando nisso, vai ser tanta coisa maravilhosa, bela. A Vitória Pádua, que ela está perguntando aqui, ó, pastor, como ter visão espiritual aberta? É um dom de Deus apenas para os escolhidos? Ou eu posso orar para receber esse dom? Você é escolhida também, querida. Vamos lá. A sua segunda indagação é a resposta. A sua segunda pergunta aí, Vitória, é a resposta. Eu devo orar para que Deus abra a minha visão espiritual? Pronto, você falou, você respondeu perguntando. Se você transformar essa pergunta numa afirmação, você tem a resposta da própria pergunta em si. Ore. Agora, a Bíblia fala sobre isso, né? Buscai com zelo os melhores dons. Tem 3 categorias de dons na Bíblia. Dons de socorros, que estão em Romanos capítulo 12. O quê? O que são dons de socorros? Dons de prestação de serviços. Socorro, misericórdia, generosidade e etc. Tem os dons ministeriais, que estão em Efésios capítulo 5. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, profetas e etc, né? Então, assim, os dons ministeriais. E os dons sobrenaturais, que são os dons do Espírito Santo. São 9 dons, com 3 categorias distintas. Dons linguísticos, dons de revelação. Eu acho que você está falando os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. O que é? A gente costuma dizer, o irmão parece que ele tem o dom do discernimento. Não. A Bíblia não fala desse dom. A Bíblia fala de discernimento de espírito. O que é isso? É saber com qual espírito fulano de tal está pregando, está falando isso, afirmando essa e aquela verdade. Mas aquele camarada, ele vende lote na lua. Você está percebendo um espírito ali de engano. Tem gente que fala tanta baboseira que ele não acredita nem em 1% daquilo que ele está falando. Ele está apenas induzindo os outros ao engano. Então você precisa ter esse dom. Palavra de sabedoria é saber de maneira sobrenatural o que você não saberia, nem a ciência sabe. E você sabe por um dom dado por Deus, ok? De coisas que estão acontecendo no presente e que acontecerão no futuro. Isso é palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é você saber por que isso e aquilo outro aconteceu por uma maneira, por uma via sobrenatural. Então, isso é ter visão aberta em Deus, ok? Agora, os dons em 3 categorias, como eu disse. Os linguísticos, que é o dom de línguas, de profecia e interpretação de línguas. Os dons de revelação, acabei de falar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dons de habilidade ou dons de poder. Dom da fé, que é o maior deles. Dons de cura e dons de operações de sinais e prodígio. Isso é poderoso, né? Agora, Paulo falou que eu posso obter cada um desses dons. Não todos, só Deus, só Jesus, nele operava a plenitude do Espírito. Porque se eu tivesse todos os dons, eu seria autossuficiente. Mas a igreja, como um corpo, ela pode ter todos os dons, mas não uma pessoa só. Alguém já me disse, o fulano de tal parece que ele tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Mas como que eu faço para obter bons dons? Buscai com zelo os melhores dons. Quais que são os melhores? São aqueles que são aptos para edificação da igreja. Amém? Amém. Para fechar, pastor, o que é buscar com zelo na prática? Buscar com zelo é buscar de todo o coração. É buscar com dedicação.
Sabe que diligência é o contrário, o inverso de preguiça. Diligência é fazer de maneira aplicada, de maneira dedicada, de maneira consagrada. Quem exerce a sua função e profissão com diligência, faz com excelência, porque faz de maneira aplicada e com zelo. Então, é isso, em nome do Senhor Jesus. Estamos finalizando aqui mais o nosso último bloco do programa Tira Dúvidas ao Vivo. Muito obrigada aí pela sua participação, pela sua audiência. E se você puder dar uma paradinha aí, lembrando que, se você enviou sua pergunta aqui, tem algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. Elas serão respondidas no próximo programa, tá? Não fique triste, persevere com a gente e vamos orar agora, tá? Se você puder parar um pouquinho, o pastor vai ministrar uma oração sobre a sua vida. Deus te abençoe. Te damos graças pela sua palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz. Senhor, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, afiadíssima. A sua palavra é poderosa, Pai. Ela é poderosa para separar alma e espírito, juntas e medulas. E a sua palavra é poderosa para identificar os motivos, os pensamentos e as intenções do coração. Nós estamos aqui diante da sua palavra para confessá-la, para proclamá-la, para vivê-la. Senhor, em nome de Jesus, abençoa comigo aqueles que oram agora, Senhor. Deus bendito por esse rádio, pela internet, o YouTube, o nosso canal. Ó Deus, no tempo que essa oração alcançar essas pessoas, o Senhor está indo de encontro com necessidade, ó Pai. Eu vejo pessoas sofrendo por enfermidades. Eu proclamo a cura sobre a vida dessas pessoas. Seja de qual mal for, Pai, sejam curadas. Oh, Senhor, pelo sangue, pelas feridas do Senhor Jesus. No seu corpo, o Senhor se submeteu a açoites, a bofetadas, ó Deus, a pauladas, a humilhações, e na cruz foi crucificado de maneira perversa e doída, Senhor. O Senhor derramou o seu sangue. O Senhor foi cortado e ferido na sua carne, para que pelas suas feridas e pisaduras fôssemos sarados. Eu me aproprio da sua cura agora, Pai. E eu proclamo agora pelo sangue e o nome de Jesus a cura completa daqueles que estão enfermos, ó Deus. Há um poder nisso, há um poder nessas palavras, porque essas palavras não são minhas, são suas. Deus, o apóstolo Pedro diz que no madeiro ele carregou com as nossas iniquidades e sarou as nossas enfermidades. Ele a sofreu em nosso lugar. Ele se tornou pobre. Ele não era pobre, mas se tornou por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Hoje nós somos ricos porque cremos no Senhor, porque cremos na sua provisão ampla, porque tudo ao nosso derredor dá certo. Eu não preciso ficar ansioso, Pai. Eu declaro agora e profetizo tranquilidade ao coração daqueles que estão aflitos, exaustos, ansiosos, estressados, cansados. Haja descanso, haja alegria, haja, Senhor, calmaria no coração turbulento, haja paz, haja, Senhor, bonança plena. Deus poderoso, abençoa aqueles que me ouvem e que oram comigo agora. As famílias representadas são abençoadas. A nossa cidade é abençoada, o nosso país. Em nome de Jesus, abençoa os que estão investidos de autoridade para o governo, Senhor. Para que haja justiça, haja distribuição justa, Senhor. Oh Deus, do bem que é para todos. Segurança, saúde, ó Deus, economia, paz. E haja renda, Senhor, nas famílias. Os que estão endividados, livra eles agora, resgata lá do meio da dívida, Senhor. Traz, ó Deus, sabedoria nessa pessoa para administrar esse momento de crise, para que no tempo da fartura ele administre também com prudência aquilo que tem nas mãos. Senhor, nos dá sabedoria para governarmos as finanças pessoais, para que nenhum de nós entremos em situação de endividamento.
Nos ajuda a controlar os desejos, Pai, que são estímulos para o gasto desnecessários, ó Deus, e excessivo. Para a glória do nome de Jesus, restaura tudo que está destruído. Casamentos destruídos, restaura. Que haja harmonia, que haja paz. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a todos. Em nome do Senhor.